Nós temos um Deus singular. Ele te abençoa, te protege de um jeito só dele. Amém? Então nós somos o povo mais feliz dessa terra. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, nesta manhã nós entregamos o culto, Pai, nas tuas mãos. Jesus, nós pedimos ao Senhor que vem, Deus, venha ao nosso encontro. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te rendemos toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és digno, Deus, de receber toda a adoração. Senhor, em nome de Jesus, desde já nós pedimos ao Senhor que envie os seus anjos ministradores, Pai. Que não sejamos mais nós, mas que sejam os teus anjos, Deus, a ministrar no coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está aqui nesta manhã. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua glória, a tua alegria. Deus, se houver algum coração triste, que o Senhor se alegre, Deus, nesta manhã. Que se houver, Jesus, alguém que entrou aqui desanimado, que o Senhor derrame o teu ânimo, em nome de Jesus. Aleluia. E com essa alegria que nós já temos decretada em nós, nós vamos alegrar o coração do Senhor nesta manhã. Amém? Aleluia. Com as palmas. Glória a Deus. Se alegre no Senhor. Teu
Oh, glória a Deus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que nós estamos neste lugar maravilhoso, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nós viemos aqui nessa manhã para poder dizer o quanto Ele é grande. O mundo aí fora pode estar do jeito que estiver, mas nós estamos aqui porque nós somos escolhidos para estar aqui. Porque nós somos perseverantes na presença do Senhor. E um dia, essa canção fala que um dia Ele vai nos transportar para a cidade celestial, aonde nós vamos continuar adorando eternamente. Amém? Glória a Deus. Recebe, Senhor. Tu és grande, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor. Santo.
obrigada pela nossa vida aqui, Senhor. Para adorar ao Senhor mais uma vez. Tu és santo, santo, santo. Oh, abra os seus lábios. Entrega o melhor ao Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Todos os dias, todos os dias. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aí no seu lugar, comece a entoar palavras de amor ao Senhor. Atrai a presença do Senhor para esse lugar nessa manhã. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Sim, Deus, nós declaramos, Deus, a tua majestade, o teu poder, a tua glória. Nós nos reunimos nessa manhã, Deus, declarando a tua soberania, o teu favor sobre as nossas vidas. Tu és vitorioso, o Senhor é santo, o Senhor é grandioso, o Senhor é exaltado, o Senhor é fiel, meu Pai. Nós nos reunimos nessa manhã como igreja, como filhos amados do Senhor, Pai, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome, esse nome que é santo, esse nome que é poderoso, esse nome, Pai, que nos resgata todos os dias com amor incondicional, que nos atrai para a tua presença, Pai, que nos forja todas as manhãs para cada dia mais estarmos parecidos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos declarar nessa manhã que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. O nosso ser, a nossa alma declara que nós temos um Deus sobre as nossas vidas e nós submetemos, Pai, nessa manhã as nossas vontades, o nosso querer, a soberania de Deus,
a graça de Deus, ao favor de Deus. Nós declaramos nessa manhã a nossa alma, nós declaramos a nossa alma que nós temos um Pai, e essa paternidade está sobre nós. Essa paternidade nos diz quem nós somos, que nós somos filhos eleitos do Senhor. Nós declaramos para nossa alma que essa paternidade que está sobre nós, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos restaura, ela nos aviva, ela nos dá vida e vida em abundância. E é por isso que nós nos reunimos nessa manhã, porque compreendemos e tomamos posse da paternidade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos que Lagoinha Nova Lima tem um Pai. Nós declaramos que Lagoinha Nova Lima tem um Pai, e Ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo, que nos resgata toda manhã com teu amor, com teu braço forte. E nós declaramos que aqui há famílias rendidas a esse Deus, que declara todos os dias que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é exaltado, que Ele é fiel, que Ele é vida, que Ele é socorro, que é aquele que nos ajuda, que provê sobre nós. Nós declaramos que Lagoinha Nova Lima ama o Senhor, Deus. Nós declaramos que nós chamamos e nós não te trocamos por nada, nós não te trocamos por nada, nós não negociamos a nossa fé, nós não andamos por encantamento, mas nós andamos confiando na tua palavra que é a verdade, na tua palavra que cura, na tua palavra que faz multiplicar todas as coisas na nossa vida. Levante as tuas mãos nessa manhã, adore a Ele, enquanto lá fora há uma festa pagã sendo comemorada, nós aqui comemoramos um Deus forte, um Deus poderoso, que Ele é poderoso, Ele é vitorioso. Declare mais uma vez que Ele é vitorioso sobre a sua casa, que Ele é vitorioso sobre a sua família. Vamos adorar mais uma vez. Vitorioso és, Ele é vitorioso. Declare vitória sobre a sua casa, sobre a sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Você escolheu a melhor parte, está aqui nessa manhã. Nome imutável é. Aleluia, Pai. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é vitorioso, e nós escolhemos a melhor parte, em nome de Jesus. Amém, amados? Glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é vida, Ele é favor, Ele é cobertura sobre as nossas vidas. O nosso guarda de Israel, Ele não dorme, o tempo todo Ele trabalha por nós. Amém? Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é santo. Nós escolhemos nessa manhã a melhor parte: adorar aquele que é digno de honra, de glória e de adoração. Quem é grato ao Senhor por essa manhã? Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Pai, por essa manhã, por darmos ouvidos ao Espírito Santo do Senhor e estarmos aqui para Te render graças, louvor e adoração. Amém? Tem alguém que nos visita? Se você nos visita, levante uma das suas mãos, queremos conhecer você. Tem duas pessoas ali atrás. Sejam muito bem-vindos. Que o poder de Deus, o favor do Senhor esteja sobre você, sua casa e sua família. Nós vamos anotar o seu nome, seu telefone. Vamos ligar para você para abençoar a sua vida. Amados, aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o Evangelho de Cristo é um evangelho que nós precisamos em todo o tempo caminhar em fé. Servir a Deus é para corajosos, não é verdade? Nós precisamos ser corajosos, nós precisamos nos posicionar. E quando eu falo de dízimo e oferta é dependência do Senhor.
Dízimo e oferta é coragem, é acreditar que Deus é aquele que supre todas as necessidades da nossa vida. É quando talvez eu olhe para o recurso ali do mês, eu acredite que não vai dar, mas eu, pela fidelidade do Senhor, a pessoa pela fidelidade do Senhor, ela mesmo assim, ela semeia, ela entrega, porque ela reconhece quem é que tem feito na vida dela. E nós vemos esse exemplo ali em 1 Reis 17, a mulher ali, que estava ali apenas... Ai, deu um branco, amados, amém, glória a Deus. Ela estava ali, a mulher de Sarepta, né? Ela estava ali colhendo pegando aqueles gravetos, aquela lenha ali, para fazer o restante que ela tinha da farinha e do azeite na vida dela, para que ela pudesse alimentar a ela e o seu filho. E no momento que eu fico imaginando ela ali naquele momento, durante o mês, né, ela sabia que já era pouco que ela tinha, e ela ficou ali regrando, né, administrando, para que ela pudesse dar para ela e para o filho comer. Talvez, muitas das vezes, a gente que é mãe sabe, você tira da sua boca para dar para o seu filho. Eu acredito que talvez ela possa ter comido de 2 em 2 dias, mas todos os dias, talvez uma vez por dia, ela estava ali alimentando o seu filho, para que ele não viesse a morrer de fome. E no momento que ela vê o restante ali, a última refeição, chega o profeta Elias e pede para ela preparar para ele aquele restante que ela tinha. Amado, você já se imaginou nessa condição, onde você tem um restante, você não tem nada, mas por fé o Senhor te pede a semear na vida de alguém. Essa mulher, pela fé, ela semeou na vida do profeta. E no momento que ela teve essa atitude de fé, a farinha não acabou e o azeite não faltou, enquanto a chuva não desceu ali sobre aquele povo de Israel. Amados, essa é a fidelidade que o Senhor espera por nós. Dízimo e oferta é fé. É acreditar que é o Senhor quem provê nas nossas vidas. É acreditar que é Ele quem dá o recurso. Que se Ele não derramar sobre as nossas vidas, amados, nós vamos viver escassos. Então, amados, tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Que nessa manhã você possa adorar ao Senhor. Que você possa confiar no Senhor. Assim como aquela viúva de Sarepta ali confiou no Senhor, entregando ao profeta tudo aquilo ali que ela tinha pela fé. Acreditando que para ela, se ela comesse ou não comesse, amados, não faria diferença. Porque ela precisava ter aquele ato para que todos os dias, pela fé em Deus, não faltasse na sua panela. Que nessa manhã você possa adorar ao Senhor, através do teu dízimo, a tua oferta, compreendendo que é Ele quem te dá. É Ele quem faz multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos orar. Sim, Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Jesus, pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre cada família. Sabemos, Deus, que é do Senhor que vem todos os recursos, é o Senhor quem tem nos dado, e nós te glorificamos, meu Pai. Nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor é aquele que abre portas, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Em nome de Jesus Cristo, que haja nesse tempo, Pai, portas abertas sobre essa casa. Ah, Deus, provisão
provisão do Senhor, poder do Senhor, restauração do Senhor nas finanças, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e nós nos rendemos diante de Ti, agradecendo ao Senhor por cada dízimo e por cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós não teremos o Kids. Amém? Vamos para os nossos avisos. No dia 20 agora de fevereiro, nós teremos o culto Shine, às 20 horas, um culto totalmente voltado para nós mulheres, que você possa estar com o seu coração aberto, para estar aqui conosco, adorando, glorificando ao Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Então, sexta-feira, dia 20, culto Shine. Amém, amados? Amados, a arte ainda não está pronta, mas no dia 7 de março, nós teremos aqui o Shine Day. No dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Então, toda a Lagoinha Global está num movimento para acolher você, mulher. Então, amados, no dia 7 às 18 horas, nós queremos receber você, mulher, aqui. Nós teremos um café com Deus, totalmente preparado para você, mulher. Então, venha, é 0800, você não vai pagar nada. Estaremos aqui recebendo você para trazer uma palavra ao seu coração. Então, no dia 7 de março, nós teremos aqui o café com Deus. Amém? Para você, mulher. É somente, amados, para os membros de Lagoinha. É um tempo que nós estamos aqui para edificar a sua vida, abençoar a sua vida. Amém? Então, é para você, mulher de Lagoinha, esse café com Deus. O culto Shine, você pode convidar quem você quiser, mas o café é para você, mulher de Lagoinha. Amém? Adolescente, jovem. Então, papais, vocês vão ficar com as crianças em casa. Amém? Os pais vão cuidar das crianças nesse dia, para que as mamães, as mulheres estejam aqui sendo abençoadas, sendo recebidas para serem edificadas no dia 7. Em nome de Jesus. Amados, também no dia 27, 28 e 29 de março, nós teremos o Encontro com Deus. O Encontro com Deus é uma atividade da igreja para receber você que nunca foi. Alguém aqui já foi no Encontro com Deus? O que o Encontro com Deus é, amados? Tremendo, é um tempo de ministração, de cura, quebrantamento, restauração. Você que está fraco na fé, nós vamos ali ficar num sítio 3 dias, adorando, sendo ministrados, sendo capacitados pelo Senhor. Amados, o encontro com Deus na minha vida fez toda a diferença. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi no encontro com Deus. Pastor Mateus também, né? A confirmação foi no encontro com Deus. Então, você que tem sede do Senhor, as inscrições estão abertas no telefone da secretaria da igreja. Então, você vai procurar o telefone da secretaria da igreja, vai reservar a sua vaga. São apenas 50 vagas, amados. Ah, pastora, na última hora, não tem, é 50 vagas. Então, no valor de R$220. Isso vai dar direito a você ao transporte, à alimentação nesses 3 dias. Amados, está de graça, viu? Eu já fui aí para eventos que eu já paguei R$2.000, 3 dias com alimentação. Não é verdade, pastor Mateus? Então, R$220 no Pix ou no cartão de crédito. Você pode dividir de 2 vezes, mas até o dia do encontro precisa já estar tudo pago. Amém? Então, procure, são apenas 50 vagas. Teremos o ônibus para levar você daqui da igreja até no sítio, do sítio aqui na igreja, ok? E a alimentação os 3 dias. Então, faça a sua inscrição. Você que está desanimado, você que está assim, ah, meu Deus, eu não sei. Faça a sua inscrição. O Senhor é aquele que provê nas nossas vidas todas as coisas. Ah, não é caro não, viu, amados? Uma noite aí que a gente sair para comer qualquer coisa, você paga 150, R$200. É mentira? Semeie na sua vida, porque toda a sua casa, a sua família vai ser abençoada através disso. Amém? Pastor Mateus. Amém. Todo dia 9 de março, no dia 9 de março, às 20 horas, teremos o discipulado do Hero, tá? É para você, homem, um discipulado, um cuidado mais de perto para você. Amados, a igreja está em movimento.
a igreja está se movendo. Você caminha sozinho porque quer caminhar sozinho. A pessoa aqui na igreja caminha sozinho porque quer caminhar sozinho. Nós temos GCs, onde você é cuidado. Nós temos o Café com Deus também, que estamos implantando na igreja. Nós vamos fazer esse café coletivo, mas depois nós teremos cafés individuais, grupos individuais para cuidar de você, mulher. Então, a igreja está se movimentando para cuidar de você, abençoar a sua vida, mas precisa também você se mover, precisa de você deixar a igreja cuidar de você. Amém? Então, no dia 9, às 20 horas, Hero. Põe a outra aí, Estão abertas as inscrições para as novas turmas do Lagoinha Gerações. É para casais, amados. Então, procure o Eduardo. O Eduardo é o líder do Gerações. Podem também estar ligando para a Débora na secretaria. Então, estão as inscrições abertas, ok? E também para o Bem Casados. Você que quer casar, tem que fazer o curso para casar. Ah, pastora, mas eu não vou casar agora. Já fique com o curso pronto, amados. Então, você que pretende casar, nós precisamos nessa turma, no mínimo, de 5 casais, para que a turma seja formada. Então, você que quer casar, esteja também procurando a secretaria da igreja e faça a sua inscrição. Amém? Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Lagoinha Nova Lima está em movimento, sabemos aí que nós temos aí o culto Shine, o culto Hero, que vai acontecer dia 27 de fevereiro, o culto Hero, que é para os homens. Temos o culto Rocket para os adolescentes, também nós temos a célula OGC Legacy e também o culto para os jovens aqui da igreja, amém? E foi aqui anunciada aqui a escola de noivos, para aqueles que querem casar, estão se preparando para casar, temos a escola de noivos. Então, você tem que fazer o curso de noivos para você casar. Então, já estão com as inscrições abertas, e depois, você que já é casado, nós temos também o curso Bem Casados. Então, a Lagoinha está aqui pronta para cuidar de você. Nós temos aqui um time aqui, preparado para cuidar de você, de toda a sua casa e de toda a sua família. Amém? Então, Lagoinha, Nova Lima está em movimento. Estamos aqui para acolher você e toda a sua família. Amém? Vamos crescer juntos, vamos viver todas as promessas de Deus como família. Então, nós temos todo o recurso aqui na Lagoinha para que você possa usufruir ou desfrutar da palavra, das bênçãos do Senhor como família. Amém? E por falar, hoje nós estamos no culto da família. Vocês podem até pensar assim, olha, pastor Mateus combinou com a pastora Adriana, porque a pastora Adriana falou aqui sobre, ela se colocou até muito bem com relação ao dízimo e oferta e trouxe o texto de 1 Reis 17. Eu não comentei nada com ela, não falei nada com ela, nem sabe o que eu vou ministrar, mas o texto de hoje vai ser 1 Reis capítulo 17, sobre a família. Então, é o Espírito Santo testificando aqui o que Deus está querendo falar com todos nós aqui nessa manhã. Amém? Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, queridos, nós temos que entender que nós servimos um Deus poderoso, grandioso. E o nosso Deus, tudo Ele pode. E Deus, Ele criou a família, é um projeto de Deus, e a família está nos planos do Senhor. E nós devemos atentar para esse cuidado, com relação ao que a palavra de Deus diz a respeito da família. E nós temos vários princípios, conforme a palavra de Deus, nos ensinando, direcionando a nossa vida para cuidar da nossa família. Por exemplo, Efésios capítulo 5, capítulo 6, fala sobre o lar cristão. Então, palavras que são direcionadas para nós cuidarmos da nossa família. Também o Salmo 127, o Salmo 128, também os princípios da palavra de Deus sobre a família. Então é muito importante nós entendermos, queridos, que nós temos Deus para cuidar de todos nós, mas nós temos um manual, que é muito importante, muito precioso, que é a palavra de Deus,
para que nós possamos aprender e a viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, inclusive como família. Então nós vamos compartilhar aqui a palavra de Deus com você aqui nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 24. E o tema da mensagem hoje, nessa manhã, é: a fé em Deus nos conduz a viver os seus propósitos, inclusive como família. A fé em Deus nos conduz a viver os seus propósitos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 24. Amém, igreja? Glória a Deus. Já está no telão aí, projetado, para você também acompanhar pelo telão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para a cama, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou a mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém? Feche os teus olhos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos louvar e glorificar o teu santo nome, render graças ao Senhor. Tu és o Deus exaltado nos céus e na terra, e não há outro Deus que se compara a ti. Um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus fiel. Tu és o Deus de milagres, ó Pai. Tudo, ó Deus, o Senhor pode, ó Pai. O Senhor é o Deus do impossível.
Pai, nós estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos ouvir, ó Pai, a Tua voz. Fale ao nosso coração, ó Deus. Nós entregamos esse culto de adoração ao Senhor, ó Pai, porque nós reconhecemos, ó Pai, que somente o Senhor é um Deus que deve ser exaltado, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã, ó Pai, o poder da Tua palavra possa transformar totalmente a nossa vida, abrir o nosso entendimento para que nós possamos viver todas as promessas do Senhor, ó Pai, inclusive como família, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o que nós mais queremos nessa manhã é exaltar o Teu santo nome, é glorificar o Senhor e declarar que o Senhor é santo, poderoso é o Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, e nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, o tema da mensagem é: a fé em Deus nos conduz a viver os seus propósitos. Acabamos de ler aqui essa história de 1 Reis, capítulo 17, a história que muitos já conhecem, aonde Deus enviou Elias, o profeta Elias, para ir a Sarepta, porque ali Deus havia ordenado a viúva para cuidar de Elias, alimentar o profeta Elias. Acontece que Elias, quando chega em Sarepta, ele depara com a viúva que estava ali, apanhando lenha para fazer ali um pão para ela comer, juntamente com seu filho, e depois, segundo o pensamento dela, eles iriam morrer de fome. Mas essa palavra, queridos, que Deus trouxe ao meu coração para nós aplicarmos na nossa família, para nós entendermos aqui nessa manhã, é o seguinte: precisamos fazer por onde fazer com que a nossa família tenha um ambiente saudável. Nós devemos proporcionar um ambiente saudável para a nossa família, se esforçar para que a nossa família tenha um bem-estar. Isso depende de cada um de nós. Nessa história, podemos perceber que havia fome sobre a terra, e aquela mulher, ela estava apanhando lenha para fazer o fogo, preparar ali um pão para ela e seu filho comerem. É interessante que aquela mulher teve um entendimento que, mesmo ela tendo um pouco de farinha, um pouco de azeite, ela não desanimou, ela não ficou incapacitada de preparar ali o fogo e preparar o alimento. Ela se esforçou para preparar o alimento para o seu filho. Quando eu falo do esforço, eu falo sobre de nós fazemos por onde preparar um ambiente ou um bem-estar melhor para a nossa família. Isso cabe a cada um de nós termos esse esforço, querido, de termos a nossa família bem-sucedida, um bem-estar dentro da nossa casa, da nossa família. Isso depende de cada um de nós. Tem que haver o esforço de cada um de nós. A mãe estava ali desesperada porque o cenário ali, nada estava contribuindo para ela, nem para o seu filho, porque era um cenário de desespero, porque havia fome sobre toda a terra, seca, era um tempo de escassez, mas aquela mãe entendeu que ela ainda tinha força para preparar o alimento para o seu filho. Irmãos, nós precisamos entender isso nessa manhã. O que depender de nós precisamos fazer por onde proporcionar um bem-estar para a nossa família. Fazer por onde que a nossa casa, a nossa família venha viver em paz, em segurança. É interessante que aqui no versículo 10 está dizendo: então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Então aquela mulher, ela teve o esforço de sair da sua casa, ir para o campo, apanhar lenha, para preparar o alimento para o seu filho. O entendimento dela, o pensamento dela é: eu sou a mulher do lar, porque aquela mulher já não tinha um marido, porque o marido não fala mais, o marido deve ter morrido. Então, ela que estava ali para sustentar o filho, porque a falta do marido, queridos, era a mulher que tinha que cuidar do filho. Porque o homem
o homem simboliza força, proteção, cuidado, provisão, segurança. O homem simboliza isto. Então, para você que é casado, que você que vai casar aí, o jovem aí, os homens casados, você simboliza força, proteção, cuidado, segurança, provisão dentro da sua casa. Mas aquela mulher não tinha nem a segurança, nem a proteção, nem a provisão do marido, porque o marido havia morrido. Mas ela fez por onde ainda cuidar da sua casa. Ela fez o esforço de ir ao campo, pegar lenha para preparar o alimento para o seu filho. Então nós devemos proporcionar um bem-estar para a nossa família. Isso depende de cada um de nós, independente do cenário que nós estamos vivendo. Nós não podemos ter preguiça, nem desânimo, e nem as situações dificultar a nossa vida para nós proporcionarmos um bem-estar para a nossa família. Isso depende de cada um de nós. A Bíblia fala, se possível, se depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, nós precisamos, queridos, cuidar da nossa família. Talvez você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, dentro da sua casa, qualquer situação que surge lá, qualquer assunto, vira momento de conflito, crise dentro da casa. Aí a paz que estava dentro da casa já não tem mais paz. Ali já abriu brecha para o inimigo entrar e trazer destruição dentro da casa. Então, se depender de você, faça por onde essa brecha não se abrir. Faça por onde estabelecer a paz dentro da sua casa. Talvez aquele assunto ali e tal, algum desentendimento que pode ser resolvido mais tranquilo, em paz, mas, dependendo da situação, a pessoa se exalta, fica chateada, fica frustrada, decepcionada e quer quebrar o pau. E dar brecha para o inimigo entrar e destruir toda a casa e toda a família. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque nós devemos cuidar da nossa casa e da nossa família. Ter o esforço de onde nós possamos dar o bem-estar para a nossa família, preparar o ambiente para a nossa família, um ambiente de paz para a nossa família. Então aquela mulher, ela teve o esforço de ir ao campo, preparar o alimento para o seu filho. Ela proporcionou um momento ali de tranquilidade para o seu filho, mesmo ao tempo de escassez. Colossenses capítulo 3, vai comigo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 24. Colossenses 3, versículo 18 ao 24, fala sobre os deveres da casa, ou em casa. Está escrito, esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. O verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, ressaltando aqui o versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Então, tudo que você fizer para a sua família, faça de coração. Faça por onde agradar a sua esposa, faça por onde você, esposa, agradar o seu marido, faça por onde você agradar os seus filhos. Filhos, faça por onde agradar os seus pais, mas faça tudo de coração, de coração.
Porque tem aquela situação, não, eu vou fazer porque é minha obrigação fazer. É minha obrigação fazer a minha esposa feliz. Não, queridos. Faça de coração. Faça de coração. Não é por obrigação, porque senão vira peso. E aqui está a palavra de Deus, queridos. A mulher deve sujeitar o marido, respeitar o marido amar a esposa. Faça tudo de coração. Faça de coração. Então nós precisamos entender isso, queridos, porque nós devemos cuidar da nossa casa e da nossa família. Se você tem condição de proporcionar um bem-estar para a sua esposa, para os seus filhos, para o marido, faça por onde, mas faça de coração. Faça de coração. Não faça murmurando, não. Que eu tenho que fazer. Vou ter que fazer janta para o meu marido. Meu Deus, estou cansado. Não faça, não. Faça de coração. Faça de coração. Mas minha esposa está me chamando para viajar. Eu não tenho dinheiro. Faça de coração. Passa o cartão lá de 10 vezes. E faça por onde agradar o coração da sua esposa. Faça de coração. Mas eu vou fazer dívida. Dívida todo mundo tem. Você paga, né, de 10 vezes. Mas faça por onde proporcionar um bem-estar para a sua família. Mas faça de coração. Faça de coração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua casa, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua casa ou da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Isso está dizendo, queridos, isso é muito importante, está dizendo que a nossa fé, ela vai ser exercitada primeiramente dentro da nossa casa. A nossa fé vai ser exercitada primeiramente dentro da nossa casa. Está dizendo, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé. Faz uma comparação aqui, né? Sobre o deixar de cuidar da casa, da família, está se equiparando ao negar a fé. É uma equiparação. Aquele que deixa de cuidar da sua casa, da sua família, está negando a fé. Meus irmãos, a nossa família é prioridade. Se eu não cuido da minha casa e da minha família, como que eu vou cuidar das pessoas de fora? Se eu não amo a minha família, como eu vou amar as pessoas de fora? Se eu não trato bem a minha família, como eu vou tratar bem as pessoas de fora? A fé, querido, a fé que nós devemos exercitar, primeiramente, tem que ser dentro da nossa casa. É o bom testemunho. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Deus, Ele tem poder para restaurar, para curar, libertar a família. A família é projeto de Deus. Se a minha casa está destruída, se a minha casa está dividida, se eu não converso com a minha esposa, se eu não converso com meus filhos, como que eu vou pregar a palavra de Deus para as pessoas lá fora, se dentro da minha casa eu não vivo o que a palavra diz? Eu estou negando a fé. Eu estou negando a fé, estou dizendo, Deus, Ele não pode mudar, Deus não pode fazer o impossível, Deus não pode restaurar a minha família. Eu estou negando a fé. É uma equiparação. Se eu não cuido da minha casa, eu nego a fé. Eu nego a fé. Então nós precisamos atentar para isso, que nós somos, estou falando isso aqui para crente, cristãos. Então nós devemos exercitar a fé dentro da nossa casa, primeiramente dentro da nossa casa. Como que eu vou falar para o meu filho que Deus é o Deus da provisão se eu vivo na miséria, na escassez? Como eu vou dizer para o meu filho que Deus abençoa os trabalhos das minhas mãos se eu não trabalho? Irmãos,
É princípio da palavra de Deus. É princípio da palavra de Deus e nós temos que atentar para isso. Se nós queremos ter uma família bem-sucedida, uma família abençoada, se nós queremos proporcionar um bem-estar para a nossa família, vamos andar segundo a palavra de Deus. Aquela viúva fez por onde tratar bem o seu filho, mesmo naquele momento de escassez. Ela não desanimou, eu vou cuidar do meu filho, porque ele é o meu filho. É a herança de Deus para a minha vida. Agora eu vi uma reportagem que eu fiquei abismado, queridos, porque como que é o coração das pessoas. Eu vi uma reportagem falando que há um grande número de homens que abandonam o lar quando um filho nasce com algum problema. Os homens abandonam o lar porque não quer cuidar de um filho que está com problema, seja mental ou problema físico, deixa para a esposa cuidar e vai embora, procura um outro casamento. Homens que abandonam o lar porque o filho nasceu com alguma deficiência. E é um grande número de homens que abandonam o lar por causa disso. Agora, onde está o coração dessas pessoas? Sabendo que família é projeto de Deus, está nos planos do Senhor. Aonde está o amor pelo próximo? Irmãos, nós devemos atentar para isso, nós devemos proporcionar o bem-estar para a nossa casa, para a nossa família. Se eu quero ser abençoado, primeiro eu tenho que fazer por onde a minha família ser abençoada. É o testemunho que eu vivo segundo a palavra de Deus. Nunca perca a esperança, exerça a fé, Deus pode mudar todo o cenário. O ambiente ou o cenário que vivemos serve para nos posicionar e exercitar a fé. Vá comigo lá no versículo 12, voltando lá, 1 Reis 17, 12. O ambiente ou o cenário que vivemos serve para nos posicionar e exercer a fé. 1 Reis 17, 12. Porém, ela respondeu: tão certo como viu o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Meus irmãos, o cenário que aquela mulher estava vivendo era um cenário de escassez e seca. Mas o que ela tinha, ela está dizendo aqui: tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite num jarro. O ambiente, o cenário que vivemos serve para nos posicionar e exercitar a fé. O pouco que você tem pode se tornar muito, se você entregar para aquele que pode prover todas as coisas, Jesus Cristo. Mateus capítulo 14 e também capítulo 15. Mateus 14 fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 15 fala da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque alguém entregou algo nas mãos de Jesus, era o pouco que tinha, entregou na mão da pessoa que poderia prover ou multiplicar tudo aquilo. O pouco que você tem, você deve entregar nas mãos do Senhor. Talvez você entrou aqui, está ouvindo as palavras, você está dizendo: eu tenho pouca esperança, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca força, porque está difícil conviver no meu ambiente familiar. Mas entrega o pouco que você tem nas mãos do Senhor, que Ele vai prover na sua vida. Entrega o pouquinho de tempo que você tem em oração, em busca pela presença do Senhor, que Ele vai prover na sua vida. Entrega o pouquinho que você tem para Ele, porque somente Ele pode prover, Ele pode mudar todo o cenário. Estava lá mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Apareceu lá 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fez por onde? Alimentar toda aquela multidão. Porque Ele fez o milagre ali da multiplicação.
Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquela mulher disse: eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas foi o pouquinho necessário para o milagre acontecer. A provisão de Deus, ela veio. E é muito importante que a pastora Adriana colocou muito bem aqui sobre dízimo e oferta, trazendo esse texto. O pouco que aquela mulher tinha, ela ofereceu ali o profeta, que o profeta, como eu já falei, o sacerdote leva o povo a Deus, e o profeta traz Deus ao povo. O profeta é a voz de Deus para o povo. Então, quando ela ouviu a voz do profeta, ela entendeu que era o próprio Deus falando com ela. Era o próprio Deus visitando aquela mulher por meio do profeta. Então, nós precisamos atentar pela palavra de Deus. O nosso Deus é Deus do impossível. Aquilo que está faltando dentro da sua casa, às vezes só tem um pouco, só tem um pouco de paz. Entrega nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. E a paz vai estar estabelecida dentro da sua casa. Entrega o pouco para Ele. Entrega o pouco para Ele. Faça segundo a palavra de Deus. Faça segundo a palavra de Deus. Vá comigo lá no versículo 13 ao 16. Versículo 13 ao 16. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Versículo 16, agora versículo 17. Depois disso, o filho da mulher, até o 16, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias, o profeta. Isso quer dizer que o profeta Elias foi enviado, o mensageiro de Deus para aquela viúva. Então, quando ele proferiu aquela palavra, que a farinha não ia acabar, nem o azeite ia faltar, era o próprio Deus falando para aquela viúva. Então ela entendeu que era a palavra de Deus, e ela fez segundo o profeta havia falado. Ela obedeceu a palavra do profeta. Irmãos, tudo que nós vamos fazer, façamos segundo a palavra de Deus. Haja conforme a palavra de Deus. Se Deus está falando para você que nessa manhã que você deve proporcionar um bem-estar dentro da sua casa, da sua família, então haja segundo a palavra de Deus, se esforce para isto. Se Deus está falando para você proporcionar uma paz dentro da sua casa, faça por onde que através da sua vida estabeleça a paz de Deus dentro da sua casa. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7, vai comigo lá. Haja segundo a palavra de Deus. Lucas 5, versículo 1 ao 7, fala da pesca maravilhosa. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então, Pedro e os pescadores agiram segundo a palavra de Jesus. Tudo que nós fazemos, queridos, façamos segundo a palavra de Deus. Como eu falei, existem princípios da palavra de Deus para que nós possamos ter uma casa, uma família abençoada. Então nós precisamos buscar esses ensinamentos, essas instruções da palavra de Deus e colocar em prática. Não é somente ter o conhecimento. Nós devemos colocar em prática se nós queremos ter uma família bem-sucedida. Se nós queremos ter uma família abençoada, precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Haja segundo a palavra de Deus. Cuidado com as suas palavras. Meus irmãos, isso é algo muito forte. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, principalmente nós que somos pais. Nós somos autoridades sobre os nossos filhos. Cuidado com as suas palavras. Vá comigo lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 e o versículo 18. Cuidado com as suas palavras. Depois disso, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Agora vai comigo lá no verso 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 12 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Agora preste atenção. Aquela mulher, aquela viúva, havia saído da boca dela uma palavra de morte. Ela disse que ia preparar ali um pão para ela, para o filho dela, iriam comer, iriam morrer. Da boca dela saiu a palavra de morte. Mas aqui fala que o filho dela adoeceu de uma doença que se agravou e ele morreu. Mas lá atrás, da boca dela saiu a palavra de morte. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Palavras que saem da nossa boca. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Meus irmãos, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Eu já vi muitos pais amaldiçoando os filhos, falando que o filho não presta, que não vai dar para nada, que vai ser isso, que vai ser aquilo, só falando coisas ruins para os filhos. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Meus irmãos, embora venha um pensamento, mas cuidado quando você pronuncia as palavras. Guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos. Porque é marido amaldiçoando esposa, é esposa amaldiçoando o marido, é os pais amaldiçoando os filhos amaldiçoando os pais. Irmãos, a palavra ela tem poder. A palavra tem poder.
E quando sai da boca, não tem como voltar atrás. Se falou, já vai cumprir. Porque isso está ligado no mundo espiritual. Já é ligado, é conectado no mundo espiritual. Quando você libera uma palavra, já está conectando ao mundo espiritual. Mateus 12:34 está escrito: a boca fala do que o coração está cheio. Então, cuidado naquele momento de conflito dentro de casa, está nervoso, está nervosa, e pá! E fala. E depois, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? E depois vem as consequências. Quantas vezes já vi mãe falando que a filha é vagabunda, que a filha não presta. E quando vai ver, vem a maldição hereditária sobre a família. O que a mãe não viveu, a filha não viveu, por causa de maldição hereditária. Nós devemos liberar palavras de bênçãos para nós vivermos bênçãos geracionais. Então eu tenho que liberar palavras de bênção sobre a vida dos meus filhos e sobre os meus netos, para viver bênçãos geracionais, e não maldição. E não maldição. Meus irmãos, cuidado com as palavras que saem da sua boca. A sua família, projeto de Deus, está nos planos do Senhor, e Deus tem o prazer de abençoar a sua casa e a sua família. Então, essa pessoa que está do seu lado, que Deus colocou aí para você cuidar, para estar do seu lado, para te amar, para você amar, para você também ser amado, é planos do Senhor. Nós temos que cuidar das nossas famílias, queridos, porque você sabe por quê? Quando nós precisarmos, quando nós estivermos naquela situação bem difícil, sabe quem é que vai cuidar de nós? É a esposa, é os filhos. Não fica achando que as pessoas lá de fora vão cuidar, não. É aquelas pessoas que estão próximo, perto. Então, cuide bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, porque são eles que vão estar perto de você para te ajudar, para te acolher. Então, vamos cuidar da nossa família e cuidado com as palavras que saem da sua boca. As palavras revelam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. As palavras revelam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deus continua sendo Deus que faz milagres. Deus continua sendo Deus que faz milagres. Versículo 21 e versículo 22. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Aquele menino havia morrido por causa de uma doença grave. Mas o mesmo Deus que fez a provisão chegar na casa daquela viúva, multiplicando ali a farinha e o azeite, é o mesmo Deus da vida. Restituiu a vida ao filho daquela viúva. Restaurou aquela família que já estava quebrada, porque já não tinha o esposo, o marido, o filho já não tinha um pai. Mas Deus ainda restaurou aquela família, trouxe alegria no coração daquela mãe. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus que faz milagres. Talvez você está ouvindo essa palavra aqui nessa manhã e tem alguma situação dentro da sua casa, ou com alguém da sua casa, ou da sua família, que precisa de um milagre. Deus, Ele continua sendo Deus. É interessante, irmãos, que nós devemos entender da soberania, do poder e da vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos continuar acreditando que Deus, Ele pode fazer o impossível. Nós temos que caminhar e viver pela fé. Mesmo que o resultado não seja segundo o desejo do nosso coração, Deus, Ele continua sendo Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Por exemplo, talvez você já está orando por alguma pessoa que está enferma da sua casa, e Deus ainda não curou essa pessoa.
E talvez não seja da vontade de Deus curar essa pessoa, talvez seja da vontade de Deus recolher essa pessoa para si. Porque o nosso Deus é soberano e a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Porque para Deus recolher a todos nós, ou a cada um de nós não sabemos a forma, nem a maneira, nem o dia, nem a hora que Deus vai nos recolher, se Jesus não voltar, né? Mas Deus tem as suas formas, as suas maneiras de recolher cada um de nós. Pode ser por meio de um acidente, por meio de uma enfermidade. Nós não sabemos, mas o que prevalece sempre é a vontade de Deus, e nós devemos continuar tendo fé em Deus, continuar orando, clamando a Deus por um milagre, porque o que prevalece sempre é a vontade do Deus soberano. Deus continua sendo Deus que faz milagres. Nada sobre nós e de nossa vontade, tudo sobre Jesus e da vontade de Deus. É nada sobre nós, nada sobre o homem e da nossa vontade, mas é tudo sobre Jesus e da vontade de Deus, porque Jesus é a fonte da vida. Deus é criador dos céus, da terra e do mar, de tudo que há neles. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, é tudo sobre a vontade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A soberania absoluta de Deus nas nossas vidas, inclusive na nossa casa e na nossa família. O que prevalece sempre é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Nada sobre nós e da nossa vontade, é tudo sobre Jesus e da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem o melhor para nós. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena caminhar por fé, vale a pena orar, clamar a Deus, entregar tudo que nós temos nas mãos do Senhor Jesus. Vale a pena, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor, estaremos orando pela nossa família nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A soberania absoluta de Deus nas nossas vidas. Quando falamos que por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, podemos entender que porque dele é a nossa vida e tudo que ele criou. Por ele fomos criados e para ele existimos e lhes damos a devida glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra e você precisa dar a glória devida ao Deus que tudo criou, tudo formou. Se você está aqui hoje com fôlego de vida, é porque Deus te deu a oportunidade de você estar aqui para adorar a Ele. Porque dele é a nossa vida, por ele fomos criados e para ele existimos e lhe damos a glória que é devida. Não importa o cenário que você está vivendo no contexto familiar, não importa. O que importa é que você serve a um Deus do impossível. O que importa é que você serve um Deus que faz milagres. O que importa é que você serve a um Deus que é o príncipe da paz. O Deus que transforma, o Deus que restaura,
o Deus que restitui. Ele é o Deus poderoso. Isso é o que mais importa na nossa vida, queridos. É adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que tudo pode. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Então permaneça sendo fiel ao Senhor. Permaneça entregando o pouco que você tem ao Senhor. E deixa Ele cuidar da sua casa, da sua família. Deixa Ele cuidar de você. Mas preste atenção, você tem que fazer por onde se esforçar para que a sua família seja abençoada por Deus. Você aqui aprendeu aqui nessa manhã alguns princípios da palavra de Deus para você colocar em prática na sua vida e na sua casa e na sua família. E você vai, em nome de Jesus, cantar o hino da vitória, que só o Senhor é Deus na sua vida, na sua casa e na sua família, por meio dos princípios da palavra de Deus. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus. Tem uma canção aqui, mas não é para vocês ficarem com medo, não precisa nem cantar, não, se for o caso. Mas tem uma canção que fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, se não abrir, se fechar, como é que é? Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, se a doença vier, e se curado for, se tudo der certo, e se não der, continua, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Se tudo der certo, é Deus. Se não der, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Meus irmãos, não importa o cenário que nós estamos vivendo ou que nós vamos viver aqui nessa terra. O que importa é que nós temos um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Ele continua sendo Deus. Que nessa manhã você possa abrir o seu coração para Deus, entregar a sua adoração a Ele. Seja grato ao Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo trabalho, pela sua empresa. Seja grato ao Senhor nessa manhã. E agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigado, Pai. Mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das lutas, o Senhor continua sendo o meu Deus. O Deus que cuida de mim, o Deus que cuida da minha casa, o Deus que cuida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do marido. Agradeça o Senhor nessa manhã. Ele continua sendo Deus, Deus de milagre. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Você está na casa do Senhor para você adorar. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se não fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é mas Deus, se fechar, continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, feche teus olhos. Tu és santo, Pai. Família é projeto do Senhor, está nos planos do Senhor. Deus, Ele tem o prazer de abençoar as famílias. Nada sobre nós, da nossa vontade, mas é tudo sobre Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É a soberania absoluta de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Porque dele é a nossa vida, por Ele somos criados. E para Ele existimos e damos a Ele a glória que é devida. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Pai amado, porque nós ouvimos a Tua palavra, os princípios da Tua palavra, os ensinamentos da Tua palavra, Pai. Mas não basta, Pai, apenas aprender, é necessário colocar em prática, para que as bênçãos do Senhor possam alcançar a nossa casa e a nossa família. É necessário colocar em prática, Pai amado, a Tua palavra, Deus, para que o Senhor venha operar, ó Deus, poderosamente na nossa casa e na nossa família. Meu Deus, mas se depender de nós, nós vamos fazer segundo a Tua palavra. Nós vamos viver as Tuas promessas como família. Nós teremos uma família abençoada, uma família bem-sucedida, segundo a Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e sabemos, ó Pai, o que prevalece na nossa vida não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor, ó Pai, que é boa, é perfeita e é agradável. E Pai, nós sabemos, ó Pai amado, tudo que vier a acontecer, haja o que houver, Senhor, o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida. O Senhor continua sendo o Deus o poderoso, o Deus que faz milagres, o Deus que restaura, o Deus que restitui, o Deus que transforma. O Senhor continua sendo o Deus soberano, e nós cremos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, o pouco que aquela mulher tinha, Pai, ela entregou na mão do profeta Elias, e a palavra foi liberada sobre ela, sobre a casa dela. Meu Deus, houve provisão do Senhor, Pai, e nós sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Jeová Jireh, o Deus provedor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada casa aqui nessa manhã nas tuas mãos. Apresento cada família, Pai, diante do Senhor. E, meu Deus, eu declaro, Pai, que vai haver provisão do Senhor nessa casa. Vai haver o agir do Senhor nesta casa. Vai haver paz, vai haver tranquilidade, vai haver, Senhor, vai haver fartura, vai haver abundância, vai haver alegria, vai haver, Senhor, o agir do Senhor nesta casa. No nome de Jesus vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restauração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu Deus amado, assim, Pai amado, como apareceu a morte naquela casa, mas o profeta, Pai amado, que foi um mensageiro do Senhor, declarou vida sobre o filho daquela mulher. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai amado, que Tu és o Senhor da vida, e eu declaro sobre cada família aqui nessa manhã, a vida do Senhor, a vida do Senhor, ó Pai. Aonde há morte vai haver vida, aonde houve morte vai haver vida, a vida do Senhor, em o nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aviva a fé, Senhor, dessa pessoa, Pai, que estava desanimada, que estava, Pai amado, vivendo um tempo de desespero, achando que não tem jeito, que não tem solução para a família, para a casa dela. Meu Deus, aviva essa fé, aviva a fé dessa pessoa em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu Deus amado, eu declaro, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, famílias abençoadas pelo Senhor, famílias bem-sucedidas na saúde, oh Deus amado, na comunhão do lar, Senhor, da presença do Senhor, oh Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, filhos obedientes ao Pai, maridos amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu declaro, Pai, esposas respeitando os maridos segundo a palavra do Senhor. Pai, eu declaro, Pai amado, promessas do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, em o nome de Jesus, segundo a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou o nosso coração. E em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família nas Tuas mãos, e que seja feita a Tua vontade, no nome de Jesus, porque o Senhor continua sendo Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus querido. Ele continua sendo Deus. Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Coloque a palavra de Deus em prática. Princípios da palavra de Deus para que nós possamos ter uma família abençoada por Deus. E que Deus nos ajude e nos capacite para que nós possamos proporcionar um bem-estar para a nossa família. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele possa cada dia mais cuidar da nossa vida e da nossa família, porque Ele é soberano. Amém? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a vida. Amém? A sua família é abençoada por Deus. A sua família é abençoada por Deus, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Soberania absoluta de Deus, porque dele é a nossa vida, por ele fomos criados e para ele existimos, e a ele damos a glória que é devida. Glorifique ao Senhor sempre pelo cuidado que Ele tem com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Amém? Vamos cuidar da nossa casa,
segundo a vontade e a palavra de Deus. Amém? Levante a sua mão, vou despedir você para sua casa, debaixo dessa palavra, para que você possa ter paz dentro da sua casa, na sua família, que o Senhor Deus possa reinar, estabelecer o reino dele dentro da sua casa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor e damos ao Senhor a glória que é devida, soberano ao Senhor, ó Pai, digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus amado, abençoe, ó Pai, cada vida, cada família aqui nessa manhã. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, a tua família. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto, te conceda a graça e te dê a paz. Que você viva uma semana de vitória abençoada na presença de Deus, junto com a sua família, declarando que somente o Senhor é Deus da sua vida, da sua casa e da sua família. Que você possa cantar o hino da vitória, que só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e toda a sua família e tudo que leva o seu nome. Deus te abençoe. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vão em paz. Que o Senhor te leve em segurança, em paz para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vão em paz, em o nome de Jesus.